Olá, você sabe o que é uma região metropolitana? Sabe quando pequenos municípios começam a se aproximar de uma grande cidade e de tão próximos parecem que estão unidos? Isso acontece, por exemplo, com a conhecida Grande São Paulo. É assim que se forma uma região metropolitana. Hoje no Academia vamos falar sobre a gestão desses locais e como o direito enxerga as atribuições de estados e municípios que formam esses aglomerados. A dissertação é de Fernando José Longo Filho. Regiões metropolitanas, armadilhas, democracia e governança. Trabalho de dissertação apresentado ao curso de pós-graduação em Direito como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito Constitucional, na linha de pesquisa, processo e jurisdição constitucional. Orientador, Sérgio Antônio Ferreira Vitor. E para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui conosco Osmar Paixão, doutor em Direito, e Diana Meireles da Mota, mestre em Planejamento Urbano e diretora do Departamento de Planejamento e Gestão Urbana do Ministério das Cidades. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. No Brasil, existem 70 regiões metropolitanas. A criação de uma área desse tipo acontece para viabilizar e melhorar sistemas de funções públicas que interessem aos municípios que fazem parte dessa região. Atualmente, 82 milhões de pessoas vivem nas 25 maiores regiões metropolitanas e regiões integradas de desenvolvimento. É quase metade da população brasileira. São 1.227 municípios. Mas, no Brasil, essas aglomerações não têm personalidade jurídica própria. Nem os cidadãos elegem representantes para a gestão metropolitana. Olá, Fernando. Seja bem-vindo à Academia. Obrigado pelo convite. Fernando, a gente viu agora na reportagem que existe uma diferença entre região metropolitana e RID, que é a região integrada de desenvolvimento. Na prática, qual é essa diferença? Na prática, a região metropolitana tem uma configuração urbana e a RID é mais um instrumento de planejamento regional. O Distrito Federal tem essa peculiaridade de ser uma RID, e aí tem até uma controvérsia sobre isso, porque a área metropolitana do Distrito Federal é menor do que a RID, Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno. Mas os instrumentos de planejamento são distintos. Um é planejamento urbano e outro é de planejamento regional. Entendi. A gente escuta muito falar sobre região metropolitana nos jornais, na televisão, mas para que é criado essa sigla, né? Enfim, essa nomenclatura? A região metropolitana é criada por causa de um problema, digamos, de condomínio. Para simplificar, as cidades vão se integrando, vão se conurbando, e esse problema gera, e essa questão, de fato, gera problemas como se fossem problemas de condomínio, porque eles passam a partilhar o mesmo espaço geográfico. Então, nós precisamos de saber quem vai decidir sobre esses problemas comuns da região metropolitana. Por isso que a região metropolitana não tem personalidade jurídica, mas é uma associação compulsória desses municípios, que se formam, juntamente com o Estado, para decidir. Ou seja, mediante lei complementar estadual, se forma essa associação, se forma um condomínio. E na prática, tem funcionado? Na prática, o grau de institucionalização ainda é baixo das regiões metropolitanas, o funcionamento ainda é precário na maioria delas, porque como toda associação é difícil, porque os membros, imagine, são entes políticos, são municípios, estados, todos com autonomia, e aí entra nesse jogo de disputa de ceder, compartilhar, partilhar, negociar, competir, disputa por espaço. E, então, é difícil de se institucionalizar. De chegar a um denominador comum, né, Fernando? Fernando, daqui a pouquinho a gente continua essa nossa conversa, porque agora a gente vai mostrar a bibliografia, alguns livros que o Fernando usou na dissertação.
Planejamento Metropolitano e Autonomia Municipal no Direito Brasileiro. Autor Alaor Café Alves. Editora José Buchatsky. Exploring Federalism. Autor Daniel Elazar. Editora University of Alabama Press. The Limits of Boundaries. Autor Andrew Sancton. Editora MQUP. Fernando, agora o Academia abre espaço para que você se aprofunde um pouquinho mais no assunto e apresente a sua dissertação. Vamos lá? Vamos lá. A minha dissertação eu tive como objetivo, por causa desse problema de associação compulsória e com o Estatuto da Metrópolis, que foi publicado, foi promulgado recentemente, meu objetivo foi de traçar um esboço dessa governança metropolitana. Como eu já afirmei, existem os problemas para serem decididos por uma associação compulsória que muitas vezes não gostariam de se sentar à mesa para decidir. Então, o objetivo da minha dissertação foi tentar formular um esboço. Eu afirmo que é esboço porque é um primeiro desenho institucional de como seria esse funcionamento da região metropolitana. E para esse objetivo, eu parti desse conceito primeiro de armadilhas federativas, porque a primeira impressão que se tem é que se são entes políticos, se buscam interesse público, se são obrigados constitucionalmente a perseguir o interesse público, por que não acontece isso? Por que não tem cooperação? O que atrapalha? O que dificulta? Por que eles não conseguem cooperar? O que acontece de fato que atrapalha essa cooperação? Então, no primeiro capítulo, eu busquei trabalhar essa noção de relação de armadilhas federativas para poder entender o que impede a cooperação. Porque a primeira impressão é de que seria óbvio, de que deveria acontecer a cooperação, deveria ser algo evidente. Mas os problemas demonstram que essa cooperação não acontece. Então, eu queria identificar primeiro quais seriam essas armadilhas e foi o que eu trabalhei no primeiro capítulo. E aí, depois de trabalhar nesse primeiro capítulo, eu cheguei à conclusão de que, mas não seria mais fácil, então, nós fazermos um processo de fusão de municípios, ou seja, juntarmos eles e transformarmos ele num grande município? Foi o que aconteceu em Nova York. Bronx, Manhattan, Queens, e os outros eles passaram por um processo de fusão para facilitar a gestão. E aí a segunda questão foi de se trabalhar no segundo capítulo isso, essa relação entre por que preservar esse modelo de fragmentação do poder, que nós denominamos de federalismo, ou seja, um modelo de autonomia e autonomia compartilhada, porque o poder é exercido para vários entes, e por que não fundir os municípios, ou por que não transformar vários municípios em uma cidade-estado? Poderia ser a proposta para São Paulo, para a região metropolitana de São Paulo, você transformar um estado dentro de um estado. Por que preservar isso? E isso eu procurei trabalhar no segundo capítulo, que são as relações entre federalismo e democracia. E empiricamente se constata de que, por mais que se tente mexer com as fronteiras, elas nunca são estáticas. A cidade não obedece à ordem política. A cidade não obedece os limites que a gente traça no mapa. Ela não se confina ali. O caso de Nova York é emblemático, porque a cidade continua crescendo, apesar deles terem passado por esse processo de fusão. A cidade se tornou muito maior do que era antes. Então, a primeira constatação é de que é uma inevitabilidade, ou seja, nós vamos ter que aprender a lidar com várias ordens jurídicas convivendo e, digamos, somos fadados a nos associarmos, somos fadados a cooperarmos. Não há outra alternativa, não há outro caminho. E nesse processo, a democracia e o paradigma de democracia, o modelo de democracia que é fundamental, ou seja, de como nós vamos entender a relação entre democracia e federalismo. E a proposta, após analisar os modelos liberal, republicano, foi a proposta de que se entendi mais adequada de uma democracia deliberativa, para poder acomodar essas tensões entre os entes políticos e a sociedade nessa associação compulsória, nesse grande condomínio que é a região metropolitana. E no terceiro capítulo,
que é o capítulo central, é que eu analiso esse modelo de governança metropolitana, que eu me dedico mais a esmiuçar e detalhar esse esboço de desenho institucional da região metropolitana a partir do Estatuto das Metrópoles, me dedicando a esse modelo de governança, da estrutura da governança, dos princípios da governança e a questão que é um tanto negligenciada do financiamento, porque se não há dinheiro, uma das estratégias, né, é de que para fomentar a cooperação seria por meio de recursos financeiros, ou seja, vocês vão ter recursos financeiros à medida que vocês resolverem decidir conjuntamente, coletivamente, sobre o que fazer sobre os problemas comuns. Então, essa seria a estratégia. E para exemplificar o modo de atuação especificamente sobre como a região metropolitana poderia dar, foi o último capítulo, foi 2 institutos, após definir o conceito que seriam essas funções públicas de interesse comum, ou seja, quais são essas políticas públicas que a região metropolitana está encarregada e que o Constituinte conferiu ampla margem para os gestores, ou seja, não há uma limitação, mas eu abordei especificamente o plano, os consórcios públicos de saúde, que nós temos os problemas de deslocamento das pessoas das cidades da periferia para o centro, não pode haver recusa de tratamento, como é que nós poderíamos lidar com isso? E outro instrumento foi o consagrado pelo Estatuto das Metrópoles, foi o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Então, para poder colocar uma aplicação. Muito obrigada pela sua exposição. Vamos agora para um breve intervalo e já retornamos. Tem debate daqui a pouco no Academia. Estamos de volta. Hoje o Academia fala sobre a criação de regiões metropolitanas e como o direito enxerga os limites da gestão desses locais. Para o nosso debate estão aqui Osmar Paixão, doutor em Direito, e Diana Meireles da Mota, mestre em Planejamento Urbano e diretora do Departamento de Planejamento e Gestão Urbana do Ministério das Cidades. Vamos então ao debate. Com você, professora Diana. Com muito prazer. Bem, primeiramente, eu queria parabenizar o Fernando pelo belo trabalho, pela profunda pesquisa que ele fez, uma grande contribuição para a política urbana. Esse é um tema muito desafiador, inovador, e que, na verdade, nós vamos ter que reunir uma série de especialistas, tá certo, para avançar nessa questão. Primeiro ponto seria basicamente o seguinte, quer dizer, o objetivo da sua dissertação é especialmente abordar uma proposta, um desenho de governança metropolitana. Nesse sentido, eu queria saber qual seria a proposta que você apresenta mais adequada para essa governança e, no segundo ponto, eu gostaria de saber da sua opinião e qual a sua visão, se de fato essa governança deveria estar estabelecida detalhadamente numa lei federal. É isso aí. Obrigado, professora, pelos elogios. Esse é um tema fascinante. E eu parti realmente do Estatuto das Metrópoles, que ele definiu como estrutura de governança metropolitana, ou governança interativa, 3 instâncias: uma instância colegiada, deliberativa, uma instância executiva, uma representante do Poder Executivo, e uma organização pública consultiva. Então, esse modelo, a partir desse modelo inicial proposto, foi desenvolvida a pesquisa. E, tentando responder as perguntas todas de maneira integrada, eu vejo como positivo a inclusão de uma determinada moldura federal para a governança metropolitana, e eu entendo que o Estatuto das Metrópoles consagrou termos bem abrangentes. Ela não engessou, ela colocou realmente uma moldura ao utilizar as expressões instância colegiada, instância executiva e organização pública consultiva. Porque, por exemplo, na expressão organização pública consultiva, cabe autarquia, cabe uma empresa pública, cabe uma agência reguladora, cabe uma empresa pública, cabe um consórcio.
cabe um órgão, uma secretaria, de um Estado. Então, eu vejo como positivo, porque consagra uma moldura e ao prever isso na legislação federal, uma das armadilhas e um dos indutores é que muita regulação federal pode sufocar e inibir a atuação dos municípios e do Estado. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de regulação federal não cria um incentivo necessário para os municípios e os estados atuarem. Então, nesse ponto, eu vejo que o Estatuto das Metrópoles andou bem ao ficar, digamos assim, no meio do caminho. Ele não engessou, mas ele ofereceu parâmetros e que podem ser valiosos também como critérios para viabilizar financiamento. Porque, por exemplo, no caso um dos problemas nossos que pode ocorrer com as regiões metropolitanas é o que ocorreu com os municípios. Se criaram muitos municípios, se pulverizaram os recursos, porque criar município dava dinheiro. E que se a legislação federal não estabelecer alguns critérios para a criação de regiões metropolitanas, a gente pode ter um fenômeno semelhante. Se criam regiões metropolitanas para receber apenas recursos de maneira indiscriminada. Então, eu penso que o Estatuto das Metrópoles caminhou bem nesse sentido. Okay. Professor Osmar? Bom, em primeiro lugar, parabéns também pela brilhante dissertação. Na dissertação, eu vi que você se preocupou muito em tentar trabalhar e referir a questão do próprio vazio que existe. E aí, fazendo um paralelo, eu acho que a dissertação ela ocupa realmente ela vem para preencher um vazio que a gente observa nessa exploração sob um enfoque constitucional, urbanístico, de forma que as primeiras palavras são de parabéns pela brilhante dissertação. Duas rápidas considerações, Fernando, que eu gostaria de ouvir de você. Eu vi que foi muito referida a ADI 1842 do Supremo Tribunal Federal, que fixou essa questão da ideia da corresponsabilidade. E aí a minha primeira pergunta: o Supremo Tribunal Federal, ele avançou de forma suficiente ao julgar essa ADI ou ele deixou alguma margem ainda para outros julgamentos ou para outras fixações e delimitações mais práticas relacionadas a questões específicas em outra oportunidade? E também nessa mesma linha, você colocou o capítulo 3, é o capítulo central da dissertação, mas no capítulo 2, de forma muito interessante, você trata a questão do federalismo, constitucionalismo e democracia para depois chegar nessa questão de governança, etc. Também queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O julgamento da DIN 1842 é paradigmático, né? Mas, como toda decisão judicial, ela é vocacionada a decidir um caso, um problema, que naquela oportunidade era o problema do saneamento, da titularidade do serviço de saneamento público, saneamento básico em uma região metropolitana. Se seria do Estado, se seria do município, dos municípios associados, e a solução identificada que seria seria do Estado e dos municípios de maneira integrada, associada pelo modelo de cogestão da região metropolitana. E sobre a questão do federalismo e democracia, porque, de um lado, a democracia liberal, quando relacionada com o federalismo, ela foi criada para criar um sistema de freios e contrapesos. No caso, é o poder limitando o poder, é o poder contendo o poder. E dividir o poder territorial é uma maneira de você restringir o poder. Mas como criar cooperação se é um sistema que é só para inibir o exercício de poder? A democracia liberal não responde a essa demanda. Quando temos a democracia republicana, ela tem parte de uma compreensão de que os cidadãos devem deliberar sobre seus assuntos, mas sempre de maneira local, sempre prestigia muito a localidade. E supõe que esses cidadãos virtuosos vão conseguir chegar a algum consenso. Por isso que eu entendi e acolhi esse pressuposto da democracia deliberativa relacionada com o federalismo, porque se tem uma assembleia, se tem grupos de interesse, se tem os entes políticos com suas próprias aspirações, tem os
os indivíduos, a sociedade, com as suas ONGs, todos se reúnem para poder, em uma assembleia, no caso é a instância colegiada deliberativa, para decidir sobre o futuro comum. Essa relação aí, que permite com o federalismo, sem sufocar, sem extinguir os entes territoriais, preservando a sua individualidade, mas compreendendo que ela é exercida de maneira compartilhada, ela é exercida de maneira comunicativa, é exercida de maneira integrada e construída coletivamente. Ok. É isso. Professora? Pois não. No contexto do seu trabalho, você apresenta uma série de armadilhas, né? Que, na verdade, dificultariam, né, toda essa questão do compartilhamento e da cooperação visando o exercício das funções públicas de interesse comum metropolitanas, né? Eu gostaria de saber, da sua opinião, sobre as vantagens também desse compartilhamento, né? Porque as armadilhas foram muito bem exploradas, né? Só para dar um exemplo, quer dizer, na verdade, do ponto de vista do próprio Estatuto da Metrópole, os instrumentos que foram apresentados, como o plano metropolitano, os consórcios, né? Ele vem justamente no sentido de apresentar, digamos assim, um alinhamento para esse compartilhamento, quando, na verdade, o Estado e os municípios vão ter que se entender. Então, eu acho que, do ponto de vista das políticas públicas, isso é estratégico, é fundamental, porque, na verdade, são instâncias diferenciadas. Você tem um plano metropolitano na instância regional, ele não compete com os planos diretores, e isso, na verdade, vai, digamos assim, esclarecer, estabelecer uma visão de planejamento futuro para toda a área metropolitana, por isso que é tão importante, tá certo? Nós trabalharmos também na visão das políticas públicas, quer dizer, na verdade, as RMs existem porque as políticas públicas têm que atender uma mesma comunidade socioeconômica, essa é a razão, tá certo, delas existirem, que é uma comunidade única, que, como você mesmo falou, ela não observa fronteiras, tá certo, virtuais, como é a delimitação dos municípios, enfim. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, quais as vantagens que você observa com relação a essa cooperação. O plano metropolitano não compete, só para pegar um exemplo, não compete com os planos diretores até chegarem nos tribunais, né? Quando chega nos tribunais tem esse problema. Então, eu diria que a cooperação, e aí eu acho que foi uma constatação ao longo do curso do trabalho, ela surge de uma maneira mais realista, ela surge de uma maneira mais pé no chão e talvez menos ingênua, a partir da simples leitura do texto constitucional. Ela acontece ali no espaço onde há competição, onde há disputa, onde há interesses, onde há pressão popular da sociedade, prestação de contas, onde há eleição. Então, ela é positiva. A constatação primeira é de que a divisão do poder, no caso entre vários entes políticos, tem um fundamento que é realmente conter o poder, e ela se serviu a esse propósito, limitar e permitir que o cidadão esteja mais perto de uma autoridade política. Mas ela não elimina, ela não traz as outras alternativas, que é a da cooperação. Então, a cooperação, às vezes, fica em segundo plano, porque eles ficam procurando suas próprias agendas institucionais. Mas se conseguimos trabalhar com um desenho institucional de maneira tal que ela possa acomodar, pelo menos, as pessoas possam sentar à mesa e possam ter maneiras de fazer isso, de criar essa decisão, e uma dessas armadilhas é a armadilha da decisão conjunta. Porque essa decisão, a armadilha da decisão conjunta, é explicada da seguinte maneira: se eu esperar consenso de todo mundo, é muito difícil eu conseguir ter uma decisão. Mas, ao mesmo tempo, se eu colocar um quórum de maioria simples entre todos os entes políticos para poder decidir, algum município pequeno pode sair prejudicado nesse processo. Então, você pode trabalhar com algumas maiorias qualificadas que permitam você chegar a decisões que viabilizem a execução dessas políticas públicas, juntamente com as... esse é o foco, ou seja, aproveitar, digamos, os interesses e conseguir canalizá-los para uma agenda comum.
Esse desenho institucional é que eu procurei consagrar a partir da criação de pequenos, que eu chamo de assim, digamos, os arranjos de larga escala foram definidos, que é federação, separação de poderes, tudo isso, região metropolitana, a cogestão foi tudo. Agora, pequena escala, assim, como decidiremos essa questão específica sobre a titularidade do serviço público de saneamento? Políticas setoriais, basicamente. Políticas setoriais, ou, por exemplo, o plano de desenvolvimento urbano integrado, que quem vai aprovar vai ser a instância colegiada deliberativa. Ok. Professor? Fernando, até inclusive na sua exposição hoje, foi referida a questão da região metropolitana do Distrito Federal em torno. Aí eu te faço uma outra colocação, uma pergunta. Considerando, né, a atipicidade aqui no Distrito Federal, essa questão dessa governança, dessa corresponsabilidade, do ponto de vista legal, ela se complica ou não se complica considerando uma relação normal Estado-município? No Distrito Federal é tudo diferente, né? No Estatuto da Metrópolis tinha um dispositivo prevendo especificamente uma solução para o Distrito Federal, que seria a aprovação de uma lei complementar pelo DF e pelo Estado contíguo, no caso Goiás, para a criação dessa região metropolitana. Esse dispositivo foi vetado, a justificativa é de que já existiria a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno. Mas o problema é que a RID, como eu já afirmei no começo, é para planejamento territorial. A área metropolitana do DF é menor do que a RID. A RID abrange até Minas Gerais. Então, a realidade do DF é diferente. Ok, professor. Muito obrigada pela sua exposição. Muito obrigada também à presença dos senhores professores. Toda semana, o Academia traz para você um assunto diferente, tema de teses e dissertações da área do direito. A sua pesquisa pode ser um tema de um programa também. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para ver a Academia dessa semana e outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!